Prazer estar com você do outro lado da tela. Já estamos de volta no Brasil, gente, Goiás. Muito bom saber que você está aí sempre comigo, né? Ou seja no trabalho, ou seja em casa, porque afinal de contas tem uma imensidão de gente trabalhando também aí, né? Até em 2 turnos, por que não? Trabalha o dia inteiro, à noite faz um bico, né? Para engrossar o orçamento familiar, porque a coisa só tá boa para político, né? Só para político que a coisa anda favorável. Porque a maioria do povo tem que se desdobrar para cumprir o compromisso no fim de mês. Essa aqui é a grande realidade. Obrigado para você aí, tá? Coloca aí, Rick, o WhatsApp na tela aí para daqui a pouco o nosso telespectador fazer a participação dele com a gente aqui no Brasil, gente. Imagens e câmeras registram ladrão invadindo e roubando uma casa na Vila Nova, em Goiânia. E não é a primeira vez que o criminoso é flagrado roubando. O ladrão é um dos acusados aí de sequestrar a dona de uma pizzaria. Essa imagem que eu pedi agora há pouco para o Murilo é essa que ele vai colocar de volta na tela. Isso aí foi o dia do crime. Ela sai da pizzaria, vai ser rendida por ele e vai ser obrigada a entrar ali no banco de trás do carro e ele vai andar com ela em um determinado momento. Olha lá, ó. Ela ficou traumatizada, não estava dando conta de retornar ao trabalho. A pior notícia vem agora com o Leonardo Miguel. Me parece que a justiça já botou esse cara na rua. É uma barbaridade isso aí. Leonardo Miguel está comigo aqui na tela do Brasil, gente, Goiás. Boa tarde, meu irmão, bem-vindo. Boa tarde, Magrão. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil Urgente nesta quarta-feira. Olha, Magrão, é como você falou aí no estúdio. As imagens mostram e comprovam ali toda a ação desse criminoso que aconteceu no último domingo no setor leste Vila Nova, aqui em Goiânia. Ele entrou ali pelos fundos da residência e acabou subtraindo a televisão. Mas a imagem flagrou o rosto, né, a cara desse indivíduo, o que facilitou a Polícia Militar, que o 38º, a identificar esse sujeito aqui no centro da capital. Tenente Berigo, deu trabalho para vocês ou não a captura desse indivíduo aqui na região central? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Com certeza é sempre um trabalho, né? A Polícia Militar aí tem que se desdobrar para buscar identificar mais uma vez esse autor, que é contumaz na prática desse tipo de delito. No caso em questão, um furto em uma residência onde subtraiu uma televisão. Como você bem disse, ele usou aí a expertise, entrou pelo fundo, pulou a casa, que tem uma cozinha na parte externa, e lá estava a televisão, subtraiu. Mas a equipe de inteligência, tendo ciência do fato, acionou-se as imagens que estavam nas proximidades, conseguiu identificar o autor do fato, que inclusive faz parte do banco de dados do 38º Batalhão, o que foi difundido aí para as várias equipes, onde intensificou o patrulhamento, tentando localizar esse indivíduo. Quando na data de ontem, as equipes aí o abordaram na região central e este assumiu mesmo ser o autor do fato delituoso. Indagado sobre a televisão, falou que já tinha repassado para terceiro, que tinha trocado de entorpecentes. Então o problema aqui nessa região do 38º Batalhão é a quantidade de moradores de rua existente, os quais furtam pela madrugada para alimentar o seu vício, faltando assim por parte das autoridades competentes, do Poder Público Municipal, Estadual, Federal, políticas públicas para ajudar a prevenir, a coibir essa prática criminosa, porque a Polícia Militar vem fazendo o seu papel, seguindo as diretrizes do Comando Geral, seguindo as diretrizes do Coronel Paulo, que é o comandante do 38º Batalhão, mas não tem como, somente a Polícia Militar trabalhar. Prendeu, leva para a Central Geral de Flagrante, foi um crime em que ele foi preso posterior ao fato delituoso, não havendo flagrante, já está solto na rua novamente, cometendo outros delitos, agredindo novamente a sociedade. Ou seja, Magrão, e quem está em casa acompanhando o Brasil Urgente agora, para se ter uma ideia, ele assumiu que ele tinha furtado essa televisão lá no setor leste Vila Nova e que trocou essa televisão em troca de drogas, ou seja, causou prejuízo para essa família, os proprietários dessa residência, e agora ele está solto aí, andando pelas ruas. A gente não sabe se ele vai voltar a praticar crimes ou não, mas infelizmente um indivíduo que tem, inclusive, tenente, passagem pela polícia, ou seja, um indivíduo aí que já oferece risco para a sociedade que infelizmente está nas ruas. Com certeza, ele tem passagem por 155 e passagem por 157. Eu entendo que esse indivíduo ele desacredita na legislação vigente, porque prende as brechas que a lei favorece, aí está solto na rua novamente. A culpa não é da Polícia Militar, a culpa não é da autoridade policial, a culpa são os benefícios que a legislação
concede a esses marginais. Mas nem por isso, mesmo esse trabalho enxugando gelo, nem por isso vocês vão desanimar não, né? Vocês vão continuar fazendo esse trabalho, capturando esses indivíduos, fazendo a parte de vocês. Jamais. A Polícia Militar, quanto mais aí com o comando do Coronel Paulo, a gente teve uma redução significativa nos crimes que ocorrem aqui na região central, principalmente a furto em estabelecimento comercial, residência e transeunte, 27% comparando o ano de 2023 com 2024. Então mostra para a sociedade que ainda que ocorra o furto, houve assim, uma diminuição significativa. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então tá aí, Magrão, olha só, indivíduo capturado pela polícia, mas que infelizmente está solto. Enquanto isso, a dona da televisão lá do setor leste, Vila Nova, está com prejuízo aí, né? A televisão dela não foi encontrada. Volto com você. Todo mundo fica indignado, até o próprio repórter eu vi no semblante do Leonardo Miguel. Estende meu abraço aí pro Tenente Berico. Agora que coisa, né? É aquilo que eu estou falando todo dia. É confirmado agora pela autoridade policial. Vocês podem ter certeza, amigos da polícia que me assistem, vocês que são militares. Eu, enquanto estiver aqui à frente do Brasil Gente Goiás, vou estar do lado de vocês, fazendo jus ao trabalho que vocês fazem. Antigamente, há muito tempo atrás, Karina, eu preciso aprofundar um pouquinho nesse assunto, se for preciso derruba alguma coisa aí. Eu preciso pegar esse gancho aqui do policial e do Leonardo. Há muito tempo atrás, se falava assim, mas a culpa é da polícia. O povo ainda não tinha entendimento. Graças a um grande grupo de jornalistas que existe no Brasil, porque tem jornalistas sérios, tem jornalistas que não valem nada. Da mesma coisa tem político bom, tem político ruim, médico bom, médico ruim, isso é para toda a classe. Esses sérios jornalistas começaram nos seus programas de rádio e televisão divulgar profundamente qual é o dever da polícia. O dever da polícia é prender e levar à delegacia. Se vai ficar preso ou não é o judiciário. Quem faz lei é político. Polícia Militar está enfrentando o cidadão que está à margem da lei, que é o marginal. Outro dia, agora na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram uma chacota com o Brasil. Vocês viram, todo mundo viu isso aí, está na rede social. Como que um americano, presidente de uma nação como aquela, vai respeitar o Brasil? Se nós aqui não estamos dando respeito a nós mesmos, nós estamos colocando vagabundo à torta e à direita na rua, entendeu? Os nossos governantes não respeitam a nação. Como é que um outro chefe de nação vai respeitar aqui o presidente do Brasil, ou sei lá, até mesmo nós brasileiros? O país é uma piada. A verdade é que o Brasil, quando se trata disso aí, é uma verdadeira piada. O cara foi preso em não foi flagrante, porque a polícia, só para o telespectador entender, prisão em flagrante é quando a polícia chega no momento que está sendo feita ali a prática criminosa. Prisão em flagrante é isso. Não tem um flagrante, poxa, mas tem a imagem ali que mostra que o cara é ele que está na cena do crime. Depois, para piorar, se não bastasse a cena registrar ele ali, nitidamente, ele vai e confessa para a autoridade policial. Não é isso que eu ouvi? Que eu realmente furtei. E vai para a rua. Vocês vão consertar o país desse jeito? Jamais. Vamos continuar sendo piadas pelo mundo afora. Essa que é a verdade. O Tenente Berico falou uma coisa aqui que eu venho batendo todo dia. É brecha. É brecha. A lei é boa, mas precisamos tapar essas brechas de alguma forma, para a gente assim não ficar solto à torta e à direita. É uma vergonha ter que falar isso, mas é a mais absoluta verdade. Policiais militares de Rio Verde, através de imagens, reconheceram o possível autor do furto de uma moto praticado no último domingo na cidade. Após diligências, a polícia localizou o suspeito. E quem traz os detalhes para a gente é o nosso querido repórter Paulo Vitor Fagundes. Ô Paulo, conta para a gente aí como tudo aconteceu. Boa tarde, meu irmão. É isso mesmo, Magrão. Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Brasil Gente Goiás na tarde desta quarta-feira. Magrão, este caso aconteceu aqui mesmo na cidade de Rio Verde e a Polícia Militar chegou até este jovem de 24 anos de idade após algumas denúncias anônimas e também com base em imagens de câmeras de monitoramento de um local aonde este jovem havia passado na tentativa de roubar uma moto, mas ele conseguiu roubar este veículo. Sendo assim, então, ele saiu do local, tomou rumo ignorado. Quem
estava na residência percebeu o roubo, acessou as imagens de câmeras de monitoramento e acionou a polícia militar, que ao chegarem no local, imediatamente passaram a buscar por este jovem que foi localizado a alguns metros de distância do local aonde ele havia roubado este veículo. Sendo assim, eles procederam com a abordagem e o jovem não resistiu à prisão, mas disse que apenas havia roubado porque precisava de um dinheiro, porque estava com uma grande dívida e estava com medo de ser cobrado. Sendo assim, ele achou por bem ir até uma residência e roubar esta moto. Após isso, então, a polícia prendeu este homem em flagrante e em consultas no sistema da Polícia Militar, o Magrão, foi possível observar que ele tinha uma extensa ficha criminal, apesar da pouca idade, viu? Com passagens por crimes como ali homicídio, furto e roubo, ou seja, apesar de jovem, este homem era um antigo conhecido da Polícia Militar e da Polícia Civil, obviamente. Sendo assim, ele foi preso em flagrante, encaminhado à CPP e agora deve responder mais uma vez por um crime que cometeu, dessa vez pelo crime de furto de veículos, um veículo de uma pessoa que ele sequer conhecia. E eu volto com você aí no estúdio, Magrão. Você deve conhecer aquela expressão criando cobra para te picar. Você conhece, né? Todo mundo conhece essa expressão, cria cobra para te picar. Estão criando cobra, né? Só que quem está sendo picado, na verdade, é a sociedade. Por que eu digo isso? O cara simplesmente acha no direito de simplesmente falar o seguinte para a autoridade policial: não, eu estou apertado, fui lá e furtei a moto. Quem criou esse marginal? Quem criou? Pensa você em casa, quem criou? Por quê? Daqui a pouco ele sabe que está na rua. Então essa não é uma desculpa deles, é a maneira que eles vêm sendo criados. Já está virando hábito, já está virando uma coisa normal, infelizmente. O que era para ser grave está ficando normal no Brasil. Isso é onde eu quero chegar. Então, para ladrão, é a coisa mais normal passar apertado e fazer vale com aquilo que é do cara que trabalha e paga honestamente. Você está entendendo onde eu quero chegar? É o fim. Vou botar a cobra de novo aqui. É o fim da picada. Me dá o WhatsApp aqui na tela da Band, deixa eu ver quem está participando comigo. Pior que não é de hoje que eu falo isso, né? Estou caducando em televisão, né, Murilo? E o povo fazendo a mesma coisa aí fora. Boa noite, Magrão. Estou ligadinha no melhor de um abraço. Obrigado aí, Rosália. Rosália está em Rio Verde acompanhando a gente. Muito obrigado, Rosália, pela audiência. Tem mais alguém? Pode ir colocando. Rodrigues. Boa noite, Brasil, gente. Obrigado, Rodrigues. Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo boa noite aí. Lanchonete, ó. Boa noite, Magrão e toda a equipe do jornal. Assisto todos os dias. Muito obrigado, turma. Forte abraço aí. Obrigado pela preferência. Quem mais está aqui? Depois colocamos mais WhatsApp na tela. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho. Já eu volto aqui no Brasil, gente, Goiás.